né? Sem contar que quando a gente liga o ar-condicionado, a gente se preocupa também com a conta de luz, que pode ficar mais cara. E, gente, para quem sente essa sensação ao acordar por conta dessa secura, não é preguiça não, pode acontecer mesmo com todo mundo por causa do calor e da baixa umidade, Anderson. Vamos falar sobre esse assunto então, porque a Rosane Mendes vai trazer algumas explicações para a gente dessa sensação, né, o que a gente pode fazer e essa noite mal dormida, o que ela pode provocar para a gente durante o dia, né, Rô? É uma grande pergunta que a gente se faz. Pois é, gente, complicado, né? Você sente mal-estar o dia inteiro, você não sente descansado, né? Mas vamos conversar com quem entende do assunto. A Juliana Macedo, ela é neurologista, especialista em medicina do sono. Muito bom dia, obrigada pela participação aqui no Bom Dia Goiás. Então, a culpa das noites mal dormidas, a gente pode dizer que é do calor também. Também. Bom dia, Rosane, bom dia, Anderson, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês sobre essa explicação sobre qual a dificuldade em se dormir no calor, né? Dentre vários mecanismos regulatórios do ciclo sono-vigília, a gente tem a curva da temperatura. Então, a gente tem mecanismos internos próprios que faz com que a gente regule a nossa temperatura durante 24 horas. E existe já uma tendência à diminuição da temperatura após as 18 horas. No início da noite, ela vai diminuindo meio grau centígrado, né, gradativo, só a ponto de facilitar o início desse sono, né? Então, quando a gente está numa sensação térmica muito alta, que é o que a gente está vivendo agora nesses últimos dias, essa regulação fica comprometida. Então, isso vai comprometer, sim, a qualidade do sono. A gente pode ter dificuldade tanto de iniciar esse sono como de manter, né? Então, a gente tem um maior número de microdespertares, de despertares ao longo da noite. Então, o ideal é a gente ter um ambiente que regule o máximo possível essa temperatura para adequar a nossa temperatura interna do nosso mecanismo endógeno de regulação. Assim como a luminosidade, né? Então, são várias influências externas. A luminosidade excessiva também afeta a qualidade do sono pela inibição da melatonina, a temperatura é outro fator. Então, a gente tem algumas dicas para ajudar esse mecanismo endógeno ser mais facilitado e ter uma menor incidência no comprometimento na qualidade do sono. O ambiente tem que ser bem refrescado ou com ar-condicionado, ventilação. Quem não puder usar isso em casa, a gente recomenda colocar compressas frias nas regiões que regulam mais a temperatura, que é da nuca, pescoço, axila, virilha, que isso ajuda também. Mas, infelizmente, a gente tem uma queda no rendimento do sono, né? Mesmo assim. Então, é importantíssimo a gente estar atento a esses fatores externos na regulação do nosso sono. Tá? Explica pra gente qual a consequência de uma noite mal dormida, além desse mal-estar, sensação de preguiça, tem alguma outra consequência mais séria, talvez a longo prazo? Sim, Rosane, a gente começa a ter um rendimento nas funções diurnas comprometido, a gente fica mais cansado, menos atento, né, com a concentração um pouquinho diminuída, começa a ter comprometimento até no humor, né? A gente fica mais irritado, fora que a sonolência da própria temperatura causa, né? A gente tem um pico de temperatura muito mais alto no período da tarde, vespertino, das 16 às 18. Então, a gente tem que vencer todas essas barreiras externas para a gente poder concentrar melhor, né? Então, quando a gente dorme mal, o comprometimento diurno, ele é aparente. Numa noite mal dormida, imagina algumas noites nesse calorão todo, né? Quem está enfrentando dificuldade para dormir, em qual situação que é recomendável procurar uma ajuda médica? Quando essa persistência, ela se torna crônica, né? Se você tem uma noite mal dormida em função desse calor excessivo, algumas preocupações pontuais, mas depois isso se estabiliza, tudo bem, né? A gente pode ter essas oscilações. Mas se isso se perpetua ao longo de 3 meses, 6 meses, e é crônico, a pessoa sempre está acordando cansada, sempre está com prejuízo social e profissional, aí recomendo sim uma avaliação. Tá certo. Tá? Muito obrigada pela participação, pelas informações.